Tem ao meu lado aqui um outro convidado, um amigo da casa, né? Que é o Jason Gilbert. O Jason é quiropraxista. E aí, Jason, primeiro quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no Espaço Vida. Obrigado, obrigado. E a primeira pergunta aqui, quando a gente fala em quiropraxista, é o que é quiropraxia? Quiropraxia é uma profissão na área de saúde que trabalha com a coluna vertebral e todos os efeitos que a coluna tem com nossa saúde. O motivo principal para consultar um quiropraxista geralmente são as dores da coluna, dor de cabeça, hérnia, outros problemas articulares. Mas, na realidade, a quiropraxista, ao corrigir os problemas da coluna, também afeta a saúde de uma maneira muito profunda. Então, agora as pessoas, quando a gente fala em coluna, isso vale para todas as pessoas. As pessoas dizem assim, mas vai mexer na minha coluna, que é um órgão tão grande, né? Porque é enorme, né? Quanto mede a nossa coluna? Temos 24 vértebras, mais ou menos esse tamanho aqui em adultos. Em adultos. Isso dá o quê? Depende do tamanho do adulto, mas mais ou menos é alta, altura, né? Sim. Aí vai mexer na coluna, as pessoas têm receio, não tem esse receio? Algumas pessoas sim, porque sabem que quando fazemos o ajuste, faz um estalo. Na realidade, o estalo assusta, eu acho, devido às coisas que nós vemos nos filmes, na televisão, mas é um procedimento muito seguro. E o estalo acontece porque tem uma cápsula entre cada vértebra, ok? Essa é a articulação. Então, a articulação tem uma cápsula em volta, e quando nós separamos isso, que é um movimento muito pequeno, não sei se estou pegando, eu acho que sim. Eu acho que sim, está mostrando. Agora eu vou mostrar com as mãos, faz esse tipo de estalo. Okay? Então você está separando, não está quebrando nada. É muito seguro. Quantos anos você tem de quiropraxia já? 16 anos. 16. Você tem uma clínica, é isso? Sim, nós temos 3 em São Paulo, 1 no Rio. Então as pessoas andam precisando mesmo de quiropraxistas, né? E o mundo moderno, né? A gente não lembra que tem que cuidar da coluna. Senta de qualquer jeito, abaixa de qualquer jeito. Falei agora em dezembro, as mulheres adoram carregar peso. Esse sobrepeso que nós carregamos também da vida moderna, isso vai contribuindo aí? Todas essas coisas. Seria como ir ao dentista com cáries no dente e perguntar o que causou. Foi a Coca-Cola? Sim. Foi açúcar? Sim. Foi chocolate? Sim. Todas essas coisas têm efeito acumulativo com a coluna. A coluna foi feita para funcionar alinhada, só que tem coisas como quedas, carga, força repetida, várias posturas inadequadas que acabam causando desalinhamentos da coluna. Ok? Então a coluna normal assim, e daí desalinhamentos. Não precisa uma trauma muito grande para causar uma subtração ou desalinhamento. Só que, como eu comparo isso às rodas do carro, se tiver uma roda fora do alinhamento normal devido a entrar em um buraco, não corrigir, vai desgastar o pneu. Vai tudo por água abaixo, né? Exatamente. Então, o melhor momento para corrigir a desalinhamento é logo depois de acontecer. Muitas pessoas somente chegam a preocupar sobre a coluna quando nossos pneus, ou seja, os discos e vértebras já se desgastam e aparecem os famosos bicos de papagaio e hernias de disco e achatamento do disco. Quero saber tudo. Vou perguntar tudo para o Jason, que é quiropraxista, daqui a pouquinho. Não saia daí porque o Espaço Vida volta em instantes. E agora a pergunta que eu estou me fazendo aqui é se você caminha só os sábados, só os domingos, ou de vez em quando um desses 2 dias aí, ou os 2 dias juntos. Porque 2 vezes por semana eu acho pouquinho, né? Hoje nós estamos aqui com o quiropraxista Jason Gilbert. E ele está falando para a gente aí dos benefícios da quiropraxia para ajudar você a ter uma coluna mais saudável. Ele é autor do livro O Segredo da Coluna Saudável. Jason, há quanto tempo você lançou esse livro? Agora. Agora? Sim. Porque eu falei, eu não conhecia o livro ainda. Novembro, sim. Tá fresquinho, sim, então. Fresquinho. Saiu do forno. Forno. E tem vários assuntos interessantes. Eu estava rindo aqui durante o nosso intervalo, né? Porque eu estava vendo os temas e tem coisas que você nem imagina, né, que você pode estar fazendo e está prejudicando a sua coluna. É muito interessante. Quem tem problema de coluna, acho que deve procurar o livro O Segredo da Coluna Saudável, aí, com o quiropraxista Jason Gilbert. Jason, tem aumentado muito os problemas de coluna na modernidade? As pessoas estão cada vez mais tortinhas, conforme você mostrou aí no primeiro bloco? Sim, porque somos agora raça humana, não? Mais sedentários que nunca. E a coluna é realmente uma máquina. Foi feito para mover, ok? Quando está movendo, está funcionando como deveria.
Só que nossos trabalhos, a maioria agora, requerem muito tempo sentado ou mal posicionado. A coluna não funciona bem assim, então o corpo, inteligentemente, avisa a gente através de dor ou sintomas. Então, sim, aumenta, mas não necessariamente uma coisa mal, realmente uma coisa negativa, é algo positivo, porque o corpo está avisando. Está se defendendo. Sim, exatamente. Está avisando a gente. A dor é um reflexo normal, como fome ou sono. Okay? Fome é uma vez que tem que dormir, sono, desculpe, talvez sono para dormir, fome para comer. A dor é que um aviso para buscar a causa. O que nós fazemos geralmente? Tomamos remédios para suprimir reflexos normais do corpo e esquecer a causa real. E aí você não sabe mais nem que tem a dor, quando se der conta, né, o problema já está estabelecido ali. É possível que eu tenha tido uma dor no passado por um acúmulo de peso, algum esforço, algum trabalho repetitivo, e que essa dor, apesar de eu não sentir mais, tenha causado algum tipo de lesão na minha coluna? Sim, sim, com certeza. Lembra que falamos sobre as rodas do carro? Lembro. Okay? Tem muitos buracos na rua. É impossível dirigir o carro sem entrar as rodas, não? Então a coluna é impossível sem usá-lo, ou desculpe, usá-lo sem ter prejuízos. Então, quando acontece, nós sempre sentimos na hora. Às vezes demora 10, 20, 30, 40 anos para sentir. O exemplo mais comum são as quedas que sofremos quando somos jovens, na infância, quando estamos aprendendo a caminhar. Caímos muito, talvez choramos na hora, está esquecido. Okay? O corpo humano adapta muito bem. Então pode andar décadas com alterações biomecânicas que, de repente, aparecem na forma de os famosos bichos papagaios, hérnia. Lá na terceira idade? Sim. Não só na terceira idade, né? Eu vejo gente muito jovem reclamando. Claro, sim. Pessoas assim na faixa dos 30, 33, 34 anos já estão reclamando de Eu coluna. digo, se esse é o caso, tem sorte. Porque os que não têm sorte são que chegam a 60, 70 anos de idade, com uma semana, um mês de dor, só que com 50 anos de desgaste. E aí, realmente, que pena, porque o aviso não foi dado antes. Foi por isso que eu escrevi o livro, porque eu cansei de ouvir as mesmas causas sempre dos meus pacientes. Então, entre consulta uma e outra, eu notava as causas através de 5 anos e apresentei tudo o que eu poderia pensar no livro. E, na realidade, não tem muitos. Só que o que tem se repete muito entre todas as pessoas. Dá a impressão que são muitas causas, mas na verdade são as mesmas causas. Surpreendentemente não, são poucos. Como é que funciona a quiropraxia? Um paciente, quer dizer, eu imagino que tenha 500 tipos de pacientes que chegam lá, olha, eu caí, eu tenho essa dor já há 10 anos, quer dizer, as histórias devem ser diferentes. Mas a pessoa chega lá, você vai fazer o quê? São sessões, são algumas sessões, a quiropraxia tem que fazer para o resto da vida, como funciona de forma genérica? Boa pergunta, sim. A primeira vez examinamos e temos que reproduzir a mesma dor. Para saber se podemos ajudar alguém, temos que tocar o lugar que está... Tem que achar o lugar, exatamente, o ponto. Exatamente. Quando isso corresponde com a história e também com o raio-x, podemos aceitar o caso. E o propósito da quiropraxia é corrigir a causa. Porque sabemos que o corpo, se não tiver causa, não tem necessidade de causar dor. Então a dor naturalmente vai diminuir. Bom, isso acontece rápido. Até os casos que têm problemas décadas, geralmente dentro de um mês, 1, 2 ou 3 vezes por semana, dependendo na cronicidade, dentro de um mês está sem dor. Só que o problema ainda está aí? Geralmente sim. Então, sim, recomendamos que a pessoa se cuide a vida inteira, da mesma maneira que alguém tem que escovar os dentes a vida inteira para cuidar dos dentes. Então, aliás, esse exemplo dos dentes foi um dos exemplos que eu achei que eu estava rindo aqui no intervalo, porque você fala sobre isso aqui, né, no sumário. Então tem lá, coisas simples, né, que você está fazendo no seu dia a dia e que pode estar fazendo de forma incorreta. Secar e pentear o cabelo. Isso é muito simples. O que a gente pode fazer de errado nesse momento? Ficar inclinado a cabeça assim. Inclinar a cabeça. Se tiver nós no cabelo, não? Puxando. Ih, as mulheres têm muitos nós aí. Depois das tinturas e das luzes, então, olha, os homens sofrem menos nesse sentido. Secar-se com uma toalha. Isso não pode ser um problema. Não pode, porque a coluna, temos que manter a coluna reta e preservar as curas preservadas. Muitas pessoas não chegam aos pés, por exemplo. Então, ao invés de dobrar os joelhos e secar os pés, essa parte aqui, não, poderia até dobrar
e sobrecarregar a coluna. Ah, vai direto esquecendo que tem os joelhos Sim, ali para dar uma sim. amortecida. E são coisinhas que esquecemos. Nem sei como é que eu faço. E você de casa, o que você faz, hein? Vai ver que faz a mesma coisa que eu. Escovar os dentes e fazer a barba. Ok, isso é mais para as pessoas que já têm problemas, porque quando temos que inclinar um pouco para em cima da pia, quando a coluna flexiona somente 5 graus de flexão, já sobrecarrega muito a coluna aqui atrás. Então, se tiver, por exemplo, hernia de disco, esse grau de flexão é que pega mais. Olha, que coisa ruim. E muitas pessoas vão te dizer exatamente, estava bem até, puxa, eu não fiz nada, só fiz barba ou escovei os dentes e, pegou. E doendo aí. Sentar-se no vaso. Chuveiro. Chuveiro tá pegando tudo o banheiro aí, né? O chuveiro, muitas vezes a altura, se tá, por exemplo, se for uma pessoa muito alta, o chuveiro está baixo, tem que se manobrar para pegar o chuveiro. E também o chuveiro, o maior perigo são as quedas que nós temos entrando ou saindo do chuveiro. Então, aí tem dicas, por exemplo, sobre borracha, para minimizar o risco de lesionar a coluna. Os problemas, né? Gente, tem tanta dica legal aqui que vale a pena mesmo você conhecer esse trabalho aí do quiropraxista Jason Gilbert e o livro dele, O Segredo da Coluna Saudável. Siga os passos para uma vida sem dor. Jason, adorei te rever aqui no programa. Também, que a gente possa fazer alguma coisa. Vamos pensar depois em alguma coisa para ajudar o nosso telespectador, tá? Porque na terceira idade tem muitos problemas aí. Quem sabe você possa nos ajudar nessa tarefa. Tem um capítulo especialmente para a terceira idade. Para a terceira idade. Então, muito obrigado por sua presença. Muito obrigado. Viu?